Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Vitor, aluno do terceiro ano de Informática. É muito bom estar aqui com vocês na segunda temporada do projeto de ensino Gramática em Foco, que tem como objetivo estudar o período simples com foco no estudo do sujeito. Nesse projeto, visamos por meio de nossas audioséries dar uma forcinha em gramática para você aprender a sintaxe da língua portuguesa. No segundo episódio da segunda temporada, vamos fazer um estudo introdutório do sujeito. Quem nunca estudou sobre o sujeito que atira a primeira pedra, né, pessoal? O conceito de sujeito, de acordo com a sintaxe, deve ser compreendido a partir de uma análise da estrutura formal da oração. Para ilustrar nossa discussão, vamos utilizar uma tirinha de Charles Schulz, em que um cachorro e um passarinho chamado Woodstock estão caminhando para fazer um piquenique e logo depois estão voltando desse mesmo piquenique. No primeiro quadrinho da tira, o cachorro diz: Woodstock e eu gostamos de fazer piqueniques. No segundo, terceiro e quarto quadrinho da tira, ele ainda fala se referindo ao passarinho. Às vezes ele anda, às vezes ele voa, mas sempre dorme na viagem de volta. Nesta tirinha, podemos observar diversas orações. Vamos analisar a estrutura de cada uma delas, considerando as relações estabelecidas entre os verbos e os termos aos quais eles se referem. Podemos observar que, em todos os casos da tirinha, o verbo sempre se ajusta em número e pessoa de acordo com o sujeito da oração. Essa é a concordância verbal, sempre presente entre o sujeito e o verbo. No último exemplo, o verbo dorme refere-se ao pronome ele, Woodstock, que foi citado antes, mesmo não estando explícito na oração. Essa concordância é o que define o verbo dormir na terceira pessoa do singular. Você já tinha parado para pensar no quão interessante é a modificação do verbo para concordar com o sujeito? Em muitos casos, o sujeito da oração corresponde ao agente da ação expressa pelo verbo. Essa não deve ser a base, no entanto, para a definição dessa função sintática, porque há orações em que não se pode atribuir ao sujeito a função de agente da ação verbal. Observe estes exemplos. Ana está satisfeita com o resultado da eleição. O cantor foi elogiado pelo crítico. Os atletas brasileiros perderam para os adversários franceses. Os três exemplos mostram por que não devemos usar apenas o sentido para definir a função sintática de sujeito. A concordância verbal acontece com Ana, o cantor, e os atletas brasileiros. No entanto, nenhum deles é o agente da ação verbal. Mesmo assim, são considerados sujeitos porque o verbo concorda com eles em número e pessoa. Quando o sujeito não aparece antes do verbo, a posição mais comum, identificar o termo que determina a concordância verbal é a forma mais segura de encontrar o sujeito da oração. E aí, gostou do nosso conteúdo? Espero que sim. Então fique conosco, pois a nossa temporada do projeto de ensino Gramática em Foco tem mais episódios e eu aguardo vocês. Até mais! Tchau!